Patrulha do Busão. Oferecimento: Pinturas Residências. Deixando sua casa com cara nova. Atendemos em Natal e região metropolitana. Boa tarde. Veja no Patrulha do Busão. No Ceará, ônibus pega fogo na Serra de Baturité neste fim de semana. Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos em Suzano neste domingo. Em Minas Gerais, funcionários da Saritur realizam paralisação na manhã de ontem em Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Justiça determina que Prefeitura de Mauá apresente estudos para compensar prejuízos da Suzantur por frota maior que demanda na pandemia. Em Maringá, amplia restrições ao comércio e proíbe redução de frota de ônibus no combate ao novo crescimento da Covid-19. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro. O Patrulha do Busão está começando. Em São Paulo, acidente entre ônibus e carreta deixa feridos em Suzano neste domingo. Uma colisão entre um ônibus urbano do consórcio Unileste, que presta serviço à empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo (MTU), e uma carreta, acabou deixando 8 pessoas feridas, sendo 2 em estado grave, na manhã deste domingo em Suzano, como informou a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo informou que teve 9 feridos no acidente, que ocorreu por volta das 11h20 da manhã, na rua Adelaide Capela, no Jardim Bela Vista, em Suzano, na Grande São Paulo. Ainda segundo a corporação, as 9 vítimas, 5 delas foram encaminhadas por ambulâncias das cidades, 2 por viaturas de policiamento e 2 pelo Corpo de Bombeiros. A linha em que o coletivo fazia, assim como um número de passageiros que estavam a bordo no momento do acidente, não foi informado. Entre as 2 pessoas feridas mais graves, estão o motorista do coletivo, que acabou ficando preso nas ferragens, e uma mulher, que foram levados para o Hospital Santa Marcelina, em Itacoaí. O estado de saúde de todos segue estáveis. As causas do acidente seguem sendo investigadas. O consórcio Unileste e a MTU ainda não se manifestaram sobre o acidente. No Ceará, ônibus pega fogo na Serra de Baturité neste fim de semana. Um ônibus rodoviário acabou ficando destruído na tarde deste domingo, 29, quando trafegava na altura do município de Baturité, na rodovia estadual Comissão Europeia 256, no interior do Ceará, por volta das 16h30. O Corpo de Bombeiros do Ceará informou que foi acionado minutos após o incêndio ter começado, e que ao chegar ao local, não havia motorista e passageiros. Ainda segundo a corporação, moradores da região informaram que o coletivo apresentou uma pane e que todos que estavam a bordo conseguiram desembarcar sem ferimentos. A linha em que o ônibus fazia não foi informado. Em Minas Gerais, funcionários da Saritur realizam paralisação nesta manhã em Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Os funcionários da Aviação Saritur, também conhecida como Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário, realizam desde o início da manhã desta segunda-feira, 30, uma paralisação atingindo 26 linhas nos municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os rodoviários reclamam das condições de trabalho e também pelo anúncio do parcelamento do 13º salário, que pode ser pago em até 5 vezes. Grupos de rodoviários seguem concentrados na frente da garagem da Aviação Saritur, localizada no bairro Florença, no município de Ribeirão das Neves, de onde nenhum ônibus sai para circular na região. Os rodoviários alegam que falta banheiros nos pontos finais das linhas e que estão trabalhando em condições insalubres. A categoria informou que após a paralisação, a direção da Aviação Saritur informou através de um aviso fixado no mural da empresa, de que o pagamento do 13º salário será pago em apenas 2 vezes. A informação parece não ter agradado, e os rodoviários seguem com a paralisação. Os funcionários reclamam ainda do acúmulo de funções e da extensão de horário de trabalho, que geram desgaste. O Sindicato dos Rodoviários deve entrar no cenário. A Aviação Saritur e o Sindicato dos Rodoviários ainda não se manifestaram sobre a paralisação.
Justiça determina que Prefeitura de Mauá apresente estudos para compensar prejuízos da Suzantur por frota maior que demanda na pandemia. O juiz Glauco Costa Leite, da Terceira Vara Civil de Mauá, na Grande São Paulo, determinou que a gestão do prefeito Átila Giacomo se apresente em 10 dias um estudo com dados técnicos para compensar os prejuízos que a concessionária de todas as linhas de ônibus municipais, Suzantur, alega ter registrado por colocar frota proporcionalmente maior que a demanda de passageiros durante a pandemia de Covid-19. A empresa chegou a pedir que a cidade passe a custear para amenizar os prejuízos da aviação, pagando R$ 2 milhões mensais, enquanto perdurar a pandemia. Entretanto, o magistrado decidiu obrigar o estudo por parte da prefeitura. Se a gestão municipal não cumprir o prazo, a própria justiça pode fazer um levantamento e determinar os valores. À vista de tais considerações, acolho a opinião do douto órgão ministerial e defiro parcialmente a liminar para determinar ao município réu que apresente, no prazo improrrogável de 10 dias, proposta à concessionária, lastreada em estudos técnicos, para a mitigação dos prejuízos decorrentes da operação reduzida e reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato administrativo. Fica estabelecido desde logo que, caso não apresentada a proposta pela municipalidade, medidas temporárias de contenção dos prejuízos, como forma de assegurar a prestação do serviço público essencial, poderão ser determinadas de ofício por este juízo, sem prejuízo de posterior perícia contábil, com futura compensação de créditos e débitos, se verificado enriquecimento indevido de qualquer das partes. A redução da frota diante de demanda menor foi alvo de disputa judicial entre a empresa de ônibus e a prefeitura. A Suzantur chegou a conseguir que a Justiça Paulista permitisse frota de 71% do habitual de antes da pandemia, mas em outubro, o STF Supremo Tribunal Federal atendeu o recurso da prefeitura e determinou 100% dos ônibus em circulação, como queria a gestão municipal. Na ação, a Suzantur relatou os prejuízos que alega ter sofrido de acordo com os percentuais da frota e de passageiros ao longo da pandemia. Na decisão, o juiz destacou que já é jurisprudência a compensação de perdas em contratos públicos e que prática, na verdade, traz vantagens para os cofres públicos porque nas licitações, é possível exigir valores menores, havendo a necessidade de compensação só em casos não habituais. Se todos os prejuízos fossem assumidos pelos concessionários, isso seria colocado como risco de negócio e incorporado no preço total do contrato, como explica. A necessidade de se preservar o inicial equilíbrio econômico-financeiro da avença atende à necessidade de preservação da prestação dos serviços públicos e à segurança jurídica e, nessa medida, o ilustre jurista também pontua que, em última análise, isto é benéfico à própria administração pública, pois, se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis, mesmo quando não fossem verificados. O particular seria remunerado por custos meramente potenciais e teria direito à remuneração, mesmo que não se verificasse o evento oneroso. Ora, é muito mais vantajoso para a administração convidar os interessados a formular a menor proposta possível, aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Mas somente é viável ao interessado formular a menor proposta possível se lhe for assegurado que, se vier a ocorrer o infortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Então, ao invés de arcar sempre com o custo de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se quando efetivamente ocorrerem. A prefeitura pode recorrer da decisão ou acatar e apresentar o estudo. Maringá amplia restrições ao comércio e proíbe redução de frota de ônibus no combate ao novo crescimento da Covid-19. Coletivos só poderão circular com 50% da capacidade. Shoppings e comércios de rua não poderão abrir aos sábados, domingos e feriados. Missas e cultos religiosos presenciais ficam proibidos. Decreto foi publicado nesta segunda-feira, 30
Diante do novo crescimento dos casos de Covid-19, a Prefeitura de Maringá publicou nesta segunda-feira, 30 de novembro de 2020, decreto com medidas mais restritivas de circulação envolvendo o funcionamento de atividades sociais, religiosas, econômicas e os transportes coletivos. De acordo com a publicação oficial, as empresas de transportes ficam proibidas de reduzir a oferta de ônibus em circulação, assim como horários e linhas. Os ônibus só poderão circular com 50% da capacidade de lotação. As viações devem intensificar a higienização dos ônibus. Art. 9. Os serviços de transporte coletivo devem reforçar as medidas de higienização no interior de seus veículos, os quais deverão circular com o máximo de 50% da sua capacidade. Parágrafo único. As empresas ficam proibidas de reduzir a oferta de ônibus em circulação, assim como horários e linhas. O Patrulha do Busão vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa tarde e até a próxima.